E se uma mentira desesperada mudasse sua vida para sempre? Ela estava encurralada. Risadas, olhares de desprezo, julgamentos cruéis. No meio da vergonha, apontou para o primeiro homem que viu e gritou: "Ele é meu namorado." O salão inteiro parou, e o olhar dele, gelado, intenso, atravessou cada centímetro da alma dela. Ela não sabia que tinha acabado de atrair para si a atenção do homem mais poderoso e mais temido daquele lugar. Você já mentiu para escapar da humilhação? E se essa mentira te unisse a alguém que mudaria seu destino? Curta se acredita que um encontro inesperado pode mudar vidas. Comente "Eu acredito no destino" para apoiar essa história. Compartilhe com quem ama histórias intensas e surpreendentes. Inscreva-se agora, porque essa história vai te prender do início ao fim. O ar do salão estava saturado de perfumes caros e hipocrisia. Marina sentia o suor frio escorrendo pela nuca enquanto observava as mulheres em seus vestidos de grife rirem como hienas famintas. O som metálico das taças de champanhe se chocando misturava-se com os sussurros venenosos que cortavam o ambiente como lâminas afiadas. Olhem só quem decidiu aparecer. A Marina! A voz estridente de Verônica ecoou pelo salão, fazendo várias cabeças se virarem. Que coragem, menina! Vir sozinha para uma festa de casamento? De novo, o estômago de Marina se contraiu. Ela apertou a bolsa de couro sintético contra o peito, sentindo o tecido áspero do seu vestido mais bonito, que custara 3 meses de economia. De repente, parecer um pano de chão diante dos bordados em pedrarias das outras mulheres. É verdade, Verônica. Cristina se aproximou, balançando o cabelo loiro platinado com um sorriso cruel. Quantos anos você tem mesmo, Marina? 21, e ainda nem namorado conseguiu arranjar. Que tristeza. As gargalhadas se espalharam como ondas tóxicas. Marina sentiu o rosto queimar, as bochechas formigarem de vergonha. O cheiro doce do perfume francês de Cristina a sufocava, misturado com o aroma enjoativo dos canapés de caviar que ela jamais poderia pagar. Vocês não sabem de nada. Marina sussurrou, mas sua voz saiu trêmula, fraca. Sabemos sim. Verônica deu um passo à frente, seus olhos brilhando com malícia. Sabemos que você trabalha naquela lojinha de roupas baratas no centro. Sabemos que mora naquele apartamentinho minúsculo com sua mãe doente. E sabemos que nenhum homem que preste olha para você 2 vezes. O mundo girou. Marina sentiu as pernas bambas, o coração martelando contra as costelas, como um pássaro desesperado tentando escapar de uma gaiola. O murmúrio das conversas ao redor foi diminuindo, até que ela conseguia ouvir apenas sua própria respiração acelerada e o tic-tac abafado do relógio de parede. Patética. Cristina riu, um som agudo que perfurou os tímpanos de Marina. 21 anos e nem um beijinho conseguiu. Aposto que nem sabe como é ser tocada por um homem de verdade. É isso mesmo. Outra voz se juntou ao coro de crueldade. Uma solteirona aos 21. Imaginem aos 30. As lágrimas arderam nos olhos de Marina, mas ela as segurou com força. Não aqui, não na frente delas. Seus dedos tremeram enquanto procurava desesperadamente uma saída, uma fuga, qualquer coisa que a tirasse daquele inferno social. Foi então que seus olhos encontraram uma figura imponente no canto do salão. Ele estava parado junto às cortinas de veludo bordô, um copo de uísque na mão, observando a cena com uma expressão indecifrável. Alto, ombros largos que preenchiam perfeitamente o terno preto sob medida, cabelos escuros penteados para trás com uma rebeldia calculada. Mesmo à distância, Marina podia sentir a aura de poder que emanava dele, como o calor de uma fogueira. O desespero a dominou completamente. Vocês estão enganadas. As palavras saíram de sua boca antes que pudesse pensar. Eu tenho sim um namorado. O riso coletivo foi ensurdecedor. Sunna é?
Verônica cruzou os braços, os diamantes de sua pulseira faiscando sob a luz do lustre. E onde está esse príncipe encantado imaginário? Marina sentiu o sangue ferver nas veias. Seu braço se ergueu por impulso próprio, o dedo indicador tremendo enquanto apontava diretamente para o homem misterioso no canto do salão. Ali! Ele é meu namorado! O silêncio que se seguiu foi tão denso que Marina jurava poder tocá-lo. Todas as cabeças se viraram na direção que ela apontava, e ela viu os rostos das mulheres perderem a cor, as expressões zombeteiras se transformando em puro terror. Você está falando do... Cristina gaguejou, sua voz agora um fio. Dante Moretti. Verônica sussurrou o nome como uma oração ou uma maldição. Marina piscou, confusa. Quem era Dante Moretti? O nome soava familiar, mas sua mente estava nublada pelo pânico. Ela apenas observou enquanto o homem, Dante, lentamente colocava o copo na mesa ao lado e começava a caminhar em sua direção. Cada passo dele ecoava no mármore como uma sentença sendo pronunciada. As pessoas se afastavam automaticamente, criando um corredor para sua passagem. Marina podia ouvir o farfalhar do tecido caro de seu terno, sentir o aroma masculino de seu perfume, notas de couro, madeira e algo selvagem que fazia seu estômago se contrair de maneiras que ela não compreendia. Os olhos dele, cinzentos como tempestade, estavam fixos nela com uma intensidade que a fazia sentir como se estivesse sendo dissecada. Não havia expressão em seu rosto esculpido, apenas uma frieza calculada que gelava o sangue nas veias. Quando ele parou diante dela, Marina teve que inclinar a cabeça para trás para encará-lo. Ele era ainda mais imponente de perto, sua presença preenchendo todo o espaço ao redor como uma força da natureza. O perfume dele a envolvia como uma névoa inebriante. Sim, sua voz era grave, aveludada, carregada de uma autoridade que não admitia questionamentos. Sou eu. As duas palavras simples caíram sobre o salão como bombas. Marina sentiu suas pernas fraquejarem. Ao redor deles, ela podia ouvir sussurros chocados, o tinido de taças sendo derrubadas, o som abafado de saltos altos correndo sobre o mármore enquanto as pessoas se afastavam ainda mais. Verônica e Cristina estavam pálidas como fantasmas, suas bocas abertas em choque absoluto. A arrogância havia desaparecido completamente de seus rostos, substituída por uma submissão que Marina nunca havia visto antes. Dante estendeu a mão para ela, seus dedos longos e elegantes, decorados com um anel de sinete que parecia valer mais que seu apartamento inteiro. Marina olhou para a mão oferecida, depois para o rosto dele, tentando decifrar a expressão indecifrável em seus olhos tempestuosos. Vamos, ele murmurou, sua voz baixa o suficiente para que apenas ela ouvisse. Você conseguiu o que queria. Marina hesitou por um segundo antes de colocar sua mão pequena e trêmula na dele. O toque foi como um choque elétrico. A pele dele era quente, ligeiramente áspera e transmitia uma sensação de poder que a fez estremecer dos pés à cabeça. Ele entrelaçou os dedos com os dela com uma posse que parecia natural, como se tivessem feito aquilo 1000 vezes antes. Então, sem uma palavra adicional, começou a conduzi-la através do salão em direção à saída. Marina mal conseguia processar o que estava acontecendo. Seus pés se moviam automaticamente, seguindo o passo decidido dele enquanto observava as expressões de choque e inveja das pessoas ao redor. Mulheres que segundos antes a desprezavam, agora a observavam com uma mistura de medo e admiração. Quando chegaram à porta principal, Dante parou e se virou para o salão. Seu olhar percorreu lentamente todos os rostos presentes, e Marina podia sentir o peso de sua autoridade silenciosa, pressionando sobre todos como uma manta pesada. Boa noite, ele disse simplesmente.
sua voz carregando um tom de finalidade absoluta. E então eles saíram, deixando para trás um salão mergulhado em sussurros chocados e especulações febris sobre o que diabos acabara de acontecer. A brisa noturna cortava a pele como pequenas agulhas geladas, enquanto Marina caminhava ao lado de Dante pela calçada de mármore polido. O clic-clac ritmado de seus saltos baratos ecoava vergonhosamente alto, em contraste com o pisar silencioso e felino dele sobre as pedras úmidas. O ar cheirava a jasmim dos jardins manicurados e a algo metálico que ela não conseguia identificar. Talvez fosse o cheiro do medo que ainda pulsava em suas veias. Suas mãos continuavam entrelaçadas, e Marina podia sentir cada linha, cada calo sutil nos dedos longos dele. A pele de Dante irradiava um calor que contrastava dramaticamente com a frieza absoluta de sua expressão. Ela arriscou uma olhada lateral e encontrou o perfil dele cortado contra as luzes douradas dos postes. Maxilar quadrado, nariz reto como uma lâmina, lábios que pareciam esculpidos em mármore por um artista obcecado pela perfeição. Onde estamos indo? Marina finalmente conseguiu sussurrar, sua voz soando patética mesmo para seus próprios ouvidos. Dante não respondeu imediatamente. Seus passos continuaram medidos, calculados, como se ele fosse o predador e ela... Bem, ela nem queria pensar no que isso a tornava. O perfume masculino dele, uma mistura intoxicante de bergamota, madeira de sândalo e algo perigosamente selvagem, flutuava ao redor dela como uma armadilha sensorial. Para um lugar onde possamos conversar sem sermos interrompidos, ele finalmente murmurou, sua voz baixa, vibrando através do peito de uma forma que fazia o estômago dela se contrair. Você fez uma declaração bastante ousada lá dentro. O tom dele era neutro, mas Marina conseguia sentir as camadas de significado escondidas por baixo, como gelo fino sobre águas profundas e turbulentas. Ela engoliu em seco, tentando umedecer a garganta que havia se tornado um deserto de nervosismo. Eles pararam diante de um carro que fez o coração de Marina quase parar de bater. Era uma obra de arte sobre rodas, linhas aerodinâmicas que fluíam como água negra sob a luz dos postes, cromados que brilhavam como prata líquida, couro que ela podia sentir o cheiro mesmo de fora. O preço daquela máquina provavelmente equivalia a 10 anos do seu salário. Dante soltou sua mão pela primeira vez desde que saíram do salão, e Marina sentiu imediatamente a ausência do calor dele como um vazio físico. Ele contornou o veículo com movimentos fluidos e abriu a porta do passageiro, fazendo uma reverência sutil que seria galante se não fosse tão claramente uma ordem disfarçada. Entre! Não foi um pedido. Marina hesitou, seus instintos de sobrevivência finalmente acordando do estupor. Entrar naquele carro significava cruzar uma linha da qual talvez não houvesse volta. Mas quando seus olhos encontraram os dele por cima do teto do veículo, toda a resistência se evaporou como fumaça. Havia algo hipnótico naquele olhar cinzento, algo que a puxava como uma corrente invisível. O interior do carro era ainda mais impressionante. Couro macio como seda acariciou suas pernas quando ela se acomodou no banco e o cheiro rico e luxuoso do material envolvia-a como um abraço caro. Cada superfície brilhava com o tipo de polimento que só o dinheiro conseguia comprar, e os painéis de madeira entalhada refletiam as luzes da cidade como espelhos escuros. Dante deslizou para o assento do motorista com a gracilidade de um felino grande, seus movimentos economizados e precisos. Quando ele ligou o motor, o ronronar baixo e potente vibrou através dos assentos de couro, fazendo Marina sentir as vibrações em lugares que a deixaram corada. Agora, ele disse, ajustando o retrovisor de forma que pudesse observá-la enquanto falava. Vamos esclarecer algumas coisas. Marina tentou se encolher no assento gigantesco, mas não havia como escapar daquele olhar penetrante.
A luz suave do painel iluminava o rosto dele por baixo, criando sombras dramáticas que acentuavam ainda mais os ângulos afiados de suas feições. Eu posso explicar, ela começou, mas ele ergueu uma mão, silenciando-a instantaneamente. Pode? Dante inclinou a cabeça ligeiramente e havia algo quase divertido em sua expressão, como um gato brincando com um rato. Então me diga, Marina. É Marina, não é? O fato dele saber seu nome fez um arrepio gelado percorrer sua espinha. Como ele sabia? Eles nunca haviam se encontrado antes. Ou haviam? Como você... Eu sei muitas coisas. Ele interrompeu, sua voz carregada de uma autoridade tranquila que não admitia questionamentos. Sei que você trabalha na boutique Sonhos, no centro da cidade. Sei que sua mãe, Esperança, está lutando contra um câncer e que vocês moram no apartamento 4B, no prédio da Rua das Flores. Sei que você economiza cada centavo para pagar o tratamento dela e que este vestido... Ele fez um gesto casual em direção ao tecido simples. Custou 3 meses do seu salário. Marina sentiu o sangue gelar nas veias. Como ele podia saber tudo isso? Quem era esse homem? Você está se perguntando como eu sei. Dante continuou, interpretando perfeitamente sua expressão de terror. A resposta é simples. Quando alguém grita meu nome em público e alega ser minha namorada, eu faço questão de descobrir exatamente com quem estou lidando. Ele se inclinou ligeiramente em sua direção e Marina podia sentir o calor radiante de seu corpo misturado com aquele perfume masculino inebriante. Seus olhos cinzentos pareciam dissecar cada pensamento, cada segredo, cada medo escondido em sua alma. Agora, Marina, sua voz desceu para um sussurro perigoso. Me diga exatamente por que você decidiu usar meu nome para escapar de um momento embaraçoso. A proximidade dele estava fazendo coisas estranhas com o sistema nervoso de Marina. Ela podia ver cada fio dourado em seus olhos cinzentos, podia contar cada cílio escuro que emoldurava aquele olhar hipnótico. A respiração dele era controlada, medida, mas ela podia sentir a tensão cóilide em seu corpo como uma mola pronta para disparar. Elas estavam me humilhando. Marina finalmente conseguiu articular, sua voz saindo em um fio patético, dizendo que eu era uma solteirona sem valor, que nenhum homem me olharia 2 vezes. Eu me sentia encurralada e você estava lá parecendo importante. Pensei que se eu fingisse ter um namorado impressionante, elas me deixariam em paz. Impressionante. Dante repetiu a palavra lentamente, como se estivesse saboreando cada sílaba. É assim que você me vê? O tom dele havia mudado sutilmente, e Marina não conseguia decifrar se era divertimento ou algo mais perigoso que ela detectava ali. Suas bochechas queimaram de vergonha, mas ela forçou-se a encontrar seus olhos. Sim, ela sussurrou honestamente. Você parecia poderoso, como alguém que nunca deixaria ninguém humilhá-lo. Por um momento, algo passou pelo rosto de Dante, uma sombra de emoção que desapareceu tão rapidamente que Marina quase pensou ter imaginado. Ele se recostou novamente em seu assento, mas seus olhos nunca deixaram o rosto dela. Poderoso, ele murmurou, quase para si mesmo. Você não faz ideia, pequena Marina, do quão poderoso eu realmente sou. Havia algo sombrio naquelas palavras, uma promessa ou uma ameaça velada que fez todos os pelos do corpo dela se eriçarem. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de tensões não ditas e perigos que ela mal começava a compreender. Por favor, Marina finalmente sussurrou, suas mãos tremendo ligeiramente em seu colo. Eu não queria causar problemas. Posso compensar de alguma forma? Explicar para as pessoas que foi um mal-entendido? A gargalhada que escapou dos lábios de Dante foi baixa, rica e absolutamente sem humor.
O som percorreu o interior luxuoso do carro como veludo escuro, fazendo algo estranho se contrair no ventre de Marina. Compensar? Ele repetiu, e havia uma ironia cruel em sua voz. Minha querida, você não compreende a magnitude do que acabou de fazer, não é? Marina balançou a cabeça, confusa e cada vez mais aterrorizada. Dante estudou-a por um longo momento, seus olhos percorrendo cada centímetro de seu rosto, como se estivesse memorizando cada detalhe. Meu nome é Dante Moretti, ele disse finalmente, e cada palavra foi pronunciada com o peso de uma revelação. E onde eu venho, as pessoas não usam meu nome em vão, a menos que estejam preparadas para as consequências. O nome ecoou na mente de Marina como um sino funeral. Moretti. Por que soava tão familiar? E então, como um raio atingindo em cheio, a memória veio. Manchetes de jornal, sussurros no trabalho, histórias que as pessoas contavam em voz baixa sobre o homem mais rico e mais temido da cidade. Dante Moretti, o império imobiliário, as conexões políticas, o poder que se estendia por cada canto da sociedade como uma teia invisível. E ela havia acabado de se declarar publicamente como namorada do homem mais perigoso que conhecia. O restaurante era uma sinfonia de cristal e veludo carmesim, onde cada mesa custava mais que o salário mensal de Marina. Lustres de cristal tcheco pendiam do teto como lágrimas congeladas, derramando luz dourada sobre os comensais que sussurravam em francês e italiano. O aroma de trufas negras e champanhe Dom Perignon flutuava no ar como uma névoa cara, misturando-se com o perfume de rosas brancas dispostas em vasos de baccará. Marina se sentia como uma farsa ambulante em seu vestido simples, observando as mulheres ao redor envolvidas em sedas que custavam fortunas. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava o cardápio sem preços. Um sinal inequívoco de que, se você precisava perguntar o custo, não deveria estar ali. Dante estava sentado à sua frente, um estudo em controle absoluto. Havia escolhido uma mesa no canto mais reservado, onde as sombras dançavam sobre seu rosto esculpido como carícias secretas. Seus dedos longos brincavam com a taça de vinho tinto, o líquido cor de sangue capturando a luz como rubis líquidos. Cada movimento dele era calculado, predatório, como se estivesse estudando uma presa particularmente interessante. Você está nervosa? Não foi uma pergunta. Sua voz cortou o silêncio entre eles como uma lâmina de veludo. Marina engoliu em seco, tentando controlar o tremor em suas mãos. O perfume masculino dele, aquela mistura inebriante de bergamota, madeira de cedro e algo primordialmente perigoso, chegava até ela através da mesa, fazendo sua respiração ficar irregular. Um pouco, ela admitiu, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. Este lugar é intimidante. Os lábios de Dante se curvaram em algo que poderia ser chamado de sorriso se não fosse tão desprovido de calor humano. Era a expressão de um charque contemplando sua próxima refeição. Intimidante, ele repetiu, saboreando a palavra como se fosse vinho raro. Uma palavra interessante. Diga-me, Marina, o que exatamente você acha intimidante? O lugar ou a companhia? A pergunta pairou entre eles como fumaça tóxica. Marina podia sentir o peso do olhar cinzento dele, dissecando cada microexpressão em seu rosto, cada batimento acelerado de seu coração. Era como estar sob um microscópio operado por um cientista sem escrúpulos. Ambos, ela sussurrou honestamente, porque mentir para aquele homem parecia não apenas impossível, mas potencialmente fatal. Dante inclinou a cabeça ligeiramente, um gesto que em qualquer outra pessoa seria pensativo, mas nele parecia calculista.
Seus olhos nunca deixaram o rosto dela, e Marina tinha a sensação perturbadora de que ele estava lendo seus pensamentos como páginas de um livro aberto. Honestidade, ele murmurou, sua voz descendo para um registro que fazia vibrações estranhas percorrerem o corpo dela. Uma qualidade rara no meu mundo. Você tem ideia de quantas pessoas mentiram para mim hoje? Marina balançou a cabeça, hipnotizada pelo tom baixo e perigoso de sua voz. Havia camadas de significado ali, ameaças veladas que faziam cada instinto de sobrevivência dela gritar em alerta. 12. Dante continuou, seus dedos agora traçando círculos lentos na borda da taça de vinho. 12 pessoas diferentes me olharam nos olhos hoje e me mentiram descaradamente. Sabe o que aconteceu com elas? O sangue de Marina gelou nas veias. Ela não queria saber, mas também não conseguia desviar o olhar daqueles olhos tempestuosos que pareciam guardar segredos sombrios demais para serem pronunciados. Não, ela sussurrou. Inteligente, ele aprovou, e havia algo sinistramente divertido em sua expressão. Algumas perguntas é melhor não fazer, pequena Marina. Algumas respostas são pesadas demais para ombros delicados como os seus. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, e o movimento fez o perfume dele se intensificar, envolvendo-a como uma armadilha sensorial. Marina podia ver cada detalhe de seu rosto agora. A cicatriz quase imperceptível acima da sobrancelha esquerda, o modo como seus lábios se curvavam com uma crueldade sutil, a forma como suas pupilas se dilatavam quando ele a observava. Mas você não me mentiu, Dante continuou. Sua voz agora um sussurro perigoso que fazia arrepios percorrerem a pele dela. Quando perguntei por que usou meu nome, você me disse a verdade. Humilhação, desespero, impulso, verdades cruas e honestas. Suas palavras eram como carícias venenosas, fazendo Marina se sentir simultaneamente protegida e em perigo mortal. Havia algo hipnótico na forma como ele falava, como se estivesse tecendo um feitiço com palavras cuidadosamente escolhidas. Isso me deixa curioso, ele murmurou, seus olhos percorrendo lentamente o rosto dela, como mãos invisíveis. O que mais você esconde por trás dessa fachada de inocência? A pergunta fez o coração de Marina disparar. Havia algo na forma como ele a olhava, que a fazia sentir nua, exposta, como se ele pudesse ver através de todas as suas defesas, até os cantos mais secretos de sua alma. Eu não escondo nada, ela conseguiu sussurrar, mas mesmo para seus próprios ouvidos, a resposta soou falsa. Dante riu, um som baixo e rico que reverberou através do restaurante luxuoso como seda escura. O som fez algo estranho se contrair no ventre de Marina, uma sensação que ela não conseguia nomear, mas que a deixava inquieta. Todos escondem algo, cara mia, ele disse, a expressão italiana rolando de sua língua como mel envenenado. A questão é descobrir o quê? Ele fez um gesto sutil, e um garçom apareceu como uma sombra silenciosa, preenchendo novamente sua taça de vinho com movimentos que sugeriam anos de treinamento em discrição absoluta. Marina observou o líquido cor de sangue ser despejado, hipnotizada pela forma como a luz do lustre dançava através do cristal. Conte-me sobre sua mãe, Dante disse de repente, e a mudança abrupta de assunto fez Marina piscar, desorientada. Minha mãe? Esperança, não é? Seus olhos se estreitaram ligeiramente e havia algo predatório na forma como ele pronunciou o nome. Câncer de mama, estágio 3. Tratamento no Hospital São Lucas. Contas médicas que consomem 90% da sua renda. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Como ele podia saber detalhes tão íntimos, tão dolorosos de sua vida? Lágrimas arderam em seus olhos, mas ela as segurou com força. Como você...
Já lhe disse, Dante interrompeu, sua voz agora carregada de uma frieza que contrastava drasticamente com o calor de seus olhos. Quando alguém usa meu nome, eu descubro tudo sobre essa pessoa. Tudo. Ele se recostou em sua cadeira, observando as emoções se alternarem no rosto de Marina, como um estudioso observando uma reação química fascinante. Havia algo quase científico na forma como ele analisava cada microexpressão, cada batimento revelador de suas pálpebras. Mas o que me intriga, ele continuou, sua voz descendo para um sussurro hipnótico, é a devoção. 3 empregos diferentes, turnos duplos, economias de uma vida inteira gastas em tratamentos experimentais. Amor incondicional é uma commodity rara no meu mundo. Marina podia sentir lágrimas quentes ameaçando transbordar. A forma como ele falava sobre sua mãe, sobre seu amor, como se fosse algo clinicamente interessante, mas emocionalmente vazio, fazia seu coração se partir. Ela é tudo que eu tenho, Marina sussurrou, sua voz quebrada pela emoção. A única pessoa que sempre acreditou em mim. E você faria qualquer coisa por ela. Não foi uma pergunta. Dante a estudava com uma intensidade que a fazia se sentir como um inseto preso em âmbar. Qualquer sacrifício, qualquer humilhação, qualquer acordo. Havia algo sinistro na forma como ele pronunciou a última palavra, como se estivesse testando o peso dela na língua. Marina sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha, como se alguém tivesse caminhado sobre seu túmulo. Que tipo de acordo? Ela perguntou, mas sua voz saiu tão baixa que mal foi audível. Dante sorriu, e dessa vez havia algo genuinamente perigoso na expressão. Era o sorriso de um predador que havia finalmente encurralado sua presa. O tipo de acordo, ele murmurou, inclinando-se para a frente até que ela pudesse sentir sua respiração quente contra sua pele, que poderia resolver todos os seus problemas financeiros. Por um preço. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de promessas não ditas e perigos que Marina mal começava a compreender. Seus olhos cinzentos pareciam queimar através dela, lendo cada pensamento desesperado, cada medo secreto, cada esperança fragmentada. Que preço? Ela sussurrou, mesmo sabendo que estava cruzando uma linha da qual talvez nunca pudesse voltar. Dante estendeu a mão através da mesa, seus dedos longos e elegantes tocando levemente os dela. O contato foi como um choque elétrico, enviando ondas de calor pelo braço dela, até se espalharem por todo o seu corpo como fogo líquido. Você, Marina, ele disse simplesmente, sua voz carregada de uma possessividade que a fez tremer. O preço é você. O flash das câmeras explodiu como relâmpagos artificiais, no momento em que Marina empurrou a porta giratória do hotel 5 estrelas. O mármore italiano sob seus pés refletia as luzes cegantes como um espelho polido, e o som ensurdecedor de vozes gritando perguntas a atingiu como uma tsunami sonora. Dezenas de repórteres se empurravam como feras famintas, suas câmeras e microfones estendidos como garras desesperadas, tentando capturar cada segundo de sua confusão. Marina! Marina! É verdade que você está namorando Dante Moretti? Há quanto tempo vocês estão juntos? Como uma garçonete conseguiu conquistar o solteiro mais cobiçado da cidade? As palavras a atingiam como projéteis, cada pergunta uma nova punhalada em sua dignidade já fragmentada. Marina se encolheu, tentando cobrir o rosto com as mãos, mas os flashes continuavam explodindo, transformando o mundo em uma sucessão estroboscópica de luz branca e sombras distorcidas. O cheiro de suor humano, misturado com perfumes caros, e o aroma metálico da adrenalina pura, criava uma atmosfera claustrofóbica que fazia seu estômago se revirar.
Suas pernas tremiam incontrolavelmente sob o vestido simples, que agora parecia ainda mais inadequado sob o escrutínio implacável das câmeras. Por favor, eu só quero passar. Marina tentou sussurrar, mas sua voz foi completamente engolida pelo rugido ensurdecedor da multidão faminta. Um repórter particularmente agressivo empurrou um microfone quase dentro de sua boca, o objeto frio e metálico roçando seus lábios como uma violação. Seus olhos eram pequenos e cruéis, brilhando com a sede por um escândalo suculento. É verdade que vocês passaram a noite juntos? Como foi beijar o homem mais poderoso do país? Marina sentiu as lágrimas queimando em seus olhos, a humilhação se espalhando por seu peito como ácido corrosivo. Como tudo havia saído tão de controle, como uma mentira desesperada se transformara nesse pesadelo público. Foi então que ela sentiu uma presença que cortou através do caos, como uma lâmina aquecida através da manteiga. O ar ao redor dela pareceu mudar, tornando-se mais denso, mais elétrico. Os repórteres mais próximos começaram a recuar instintivamente, seus rostos perdendo a agressividade predatória e se transformando em máscaras de respeito temeroso. Dante apareceu através da multidão como uma força da natureza domesticada em forma humana. Seu terno de 3 peças era uma obra-prima de alfaiataria italiana, cada linha cortada para acentuar os ombros largos e a cintura estreita. O tecido preto absorvia a luz como um buraco negro, fazendo-o parecer ainda mais imponente contra o fundo caótico de repórteres e flashes. Seus olhos cinzentos varreram a cena com uma frieza calculada, e Marina podia praticamente sentir a temperatura ao redor deles despencando vários graus. Quando seu olhar encontrou o dela, algo passou por sua expressão. Uma centelha de algo que poderia ter sido proteção ou possessividade, ou ambos. Afastem-se. Sua voz cortou através do barulho como um chicote, carregada de uma autoridade que não admitia desobediência. Agora, os repórteres hesitaram por um momento, mas o peso de sua presença era inegável. Dante Moretti não era apenas rico, ele era poder personificado. E todos ali sabiam que cruzá-lo significava consequências que se estenderiam muito além de uma simples matéria jornalística. Ele caminhou diretamente até Marina, e ela podia sentir o calor radiante de seu corpo, mesmo antes dele a tocar. Quando suas mãos grandes e quentes envolveram os ombros nus dela, um arrepio elétrico percorreu sua espinha como raios líquidos. "Você está bem?" Ele murmurou contra seu ouvido, sua voz baixa, criando vibrações que ela sentia reverberando através dos ossos. O perfume masculino dele, bergamota, couro e algo selvagem que definia qualquer classificação, a envolveu como uma névoa protetora. Marina assentiu, incapaz de formar palavras. A proximidade dele estava fazendo coisas estranhas com seu sistema nervoso, como se cada terminação nervosa tivesse sido conectada diretamente a uma fonte de eletricidade. Dante se endireitou, mas manteve um braço possessivo ao redor de sua cintura, puxando-a contra o lado de seu corpo com uma naturalidade que fez o coração dela disparar. Para os observadores, eles pareciam um casal perfeitamente sintonizado. Para Marina, era como estar abraçada a um predador magnificamente perigoso. "Cavalheiros da imprensa", Dante disse, sua voz cortando através do barulho renovado das câmeras como uma lâmina afiada. "Imagino que tenham perguntas." Um murmúrio de expectativa percorreu a multidão. Este era Dante Moretti. O homem que nunca dava entrevistas, que controlava impérios através de sussurros em salas fechadas, que era mais lenda urbana do que figura pública. E agora ele estava ali, voluntariamente se expondo ao escrutínio da mídia. "Senhor Moretti!" Um repórter gritou empurrando um microfone em sua direção. "É verdade que está namorando? Como vocês se conheceram?" Os lábios de Dante se curvaram em algo que era tecnicamente um sorriso, mas que não chegava nem perto de seus olhos.
Era a expressão de um tubarão momentos antes do ataque. Marina, ele disse, olhando para baixo com uma intensidade que a fez se sentir como se estivesse derretendo. É muito mais do que qualquer um de vocês poderia compreender. A forma como ele pronunciou seu nome foi como uma carícia vocal, carregada de camadas de significado que fizeram sua respiração falhar. Havia possessividade ali, mas também algo mais sombrio, mais perigoso. Há quanto tempo estão juntos? Outro repórter gritou. Dante inclinou a cabeça fingindo consideração. Marina podia sentir a tensão coiled em seu corpo como uma mola comprimida, pronta para disparar a qualquer momento. Tempo, ele murmurou, sua voz carregada de uma ironia que apenas Marina conseguia detectar. É uma construção relativa. Algumas conexões transcendem cronologia. Era uma resposta perfeitamente vaga, mas carregada de implicações românticas que fizeram os repórteres praticamente salivarem de antecipação. Marina se maravilhou com a forma como ele manipulava a situação, transformando mentiras em meias-verdades que soavam como poesia sombria. Marina! Um repórter gritou diretamente para ela. Como é namorar o homem mais rico do país? Marina abriu a boca, mas nenhum som saiu. O pânico estava se espalhando por seu peito como tinta em água, e ela podia sentir sua respiração ficando irregular. Como ela deveria responder? Que mentiras ela deveria inventar? Foi então que Dante agiu. Sem aviso, ele a virou para encará-lo, suas mãos grandes moldando-se ao rosto dela com uma delicadeza que contrastava drasticamente com a intensidade em seus olhos. Marina podia ver cada fio dourado em suas íris cinzentas, podia contar cada cílio escuro que emoldurava aquele olhar hipnótico. Se é um jogo que querem, ele murmurou, sua voz baixa o suficiente para que apenas ela ouvisse, mas carregada de uma promessa perigosa. Vamos jogar juntos. E então ele a beijou. O mundo explodiu em sensações. Os lábios de Dante eram firmes e quentes, movendo-se contra os dela com uma perícia que sugeria anos de experiência em sedução. O gosto dele era como uísque caro, e perigo puro, inebriante e viciante, de uma forma que fez seu cérebro parar de funcionar completamente. Uma de suas mãos escorregou para a parte de trás de seu pescoço, seus dedos se emaranhando em seus cabelos, de uma forma que era simultaneamente possessiva e protetora. A outra mão pressionou contra suas costas, moldando seu corpo contra o dele até que ela podia sentir cada músculo rígido, cada linha dura de seu torso através do tecido fino de seu vestido. O beijo aprofundou e Marina sentiu como se estivesse se afogando em sensações que nunca havia experimentado antes. Havia fome ali. Uma necessidade primitiva que a assustava e a excitava em medidas iguais. Dante a beijava como se ela fosse oxigênio e ele estivesse sufocando, como se ela fosse água e ele estivesse morrendo de sede no deserto. Ao redor deles, os flashes das câmeras explodiam como fogos de artifício, mas Marina mal os registrava. Sua consciência havia se reduzido ao calor da boca de Dante, ao perfume masculino que a envolvia como uma droga, ao modo como suas mãos a seguravam, como se ela fosse algo precioso e perigoso ao mesmo tempo. Quando eles finalmente se separaram, Marina estava tremendo. Seus lábios formigavam com a memória do toque dele, e ela podia sentir o gosto dele persistindo em sua boca como um lembrete fantasma de intimidade. Dante a estudou por um momento, seus olhos percorrendo seu rosto como se estivesse memorizando cada detalhe. Havia algo diferente em sua expressão agora, uma intensidade que não havia estado lá antes. Como se o beijo tivesse despertado algo nele que ele não esperava. Perfeito, ele murmurou, mas Marina não tinha certeza se ele estava falando sobre a performance deles para as câmeras ou sobre algo completamente diferente.
Os repórteres estavam em frenesi total agora, gritando perguntas e empurrando uns aos outros para conseguir ângulos melhores das fotos. Mas Dante os ignorou completamente, seus olhos fixos apenas em Marina, como se mais ninguém existisse no universo. Vamos, ele disse, sua voz rouca de uma forma que fez arrepios percorrerem a pele dela. Temos muito o que discutir. Ele a conduziu através da multidão de repórteres em direção ao elevador privativo, sua mão nunca deixando a parte inferior de suas costas. Marina podia sentir o calor da palma dele através do tecido fino de seu vestido, uma marca de posse que parecia queimar através de sua pele. Quando as portas do elevador se fecharam, cortando-os do caos lá fora, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina podia ouvir apenas sua própria respiração irregular e o zumbido quase inaudível dos motores do elevador. Dante se virou para ela, e quando seus olhos se encontraram, Marina viu algo queimando ali que a fez tremer dos pés à cabeça. Não era apenas desejo, embora houvesse isso também. Era algo mais profundo, mais primitivo, como se o beijo tivesse acendido uma chama que ele não sabia como apagar. Isso, ele disse lentamente, sua voz carregada de uma admiração perigosa. Não deveria ter acontecido. Marina piscou, confusa e machucada pela aparente rejeição. O quê? Dante deu um passo em direção a ela e, de repente, o elevador pareceu muito menor, muito mais íntimo. Seus olhos nunca deixaram os dela, e havia algo predatório na forma como ele se movia. Não deveria ter gostado tanto, ele esclareceu, sua voz descendo para um sussurro perigoso que fez algo se contrair no ventre dela. Não deveria ter sentido como se fosse real. As palavras pairaram entre eles como uma confissão, carregadas de implicações que nenhum dos dois estava pronto para enfrentar. O apartamento de Dante era uma catedral moderna de vidro e aço, erguendo-se no último andar de um arranha-céu que dominava a cidade como um monolito de poder. As janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica das luzes cintilantes que se estendiam até o horizonte, fazendo Marina se sentir como se estivesse flutuando entre as estrelas. O mármore negro das paredes refletia a iluminação indireta como espelhos sombrios, criando uma atmosfera que era simultaneamente luxuosa e inquietante. Marina caminhava pela sala principal com passos hesitantes, seus saltos baratos ecoando de forma embaraçosa contra o piso polido. Cada móvel parecia ter sido esculpido por mestres artesãos. O sofá de couro italiano, que custava mais que sua casa. A mesa de centro de vidro temperado, que refletia as luzes da cidade como um lago congelado. As obras de arte abstratas que ornamentavam as paredes como janelas para mundos incompreensíveis. O cheiro do ambiente era rico e masculino, couro envelhecido, madeira de cedro e algo indefinivelmente caro que fazia seus sentidos se embriagarem. Era o aroma do poder, da riqueza, de um mundo tão distante do seu que poderia estar em outro planeta. Dante estava parado junto à janela principal, uma silhueta imponente contra o fundo das luzes da cidade. Havia trocado o terno formal por uma camisa social branca parcialmente desabotoada e calças de alfaiataria que se moldavam perfeitamente às suas pernas longas. Sem o paletó, Marina podia ver a forma como o tecido da camisa esticava sobre os músculos de seus ombros, sugerindo uma força que ia muito além da autoridade financeira. Um copo de uísque dourado descansava em sua mão, o líquido capturando e refratando a luz como âmbar líquido. Ele não havia oferecido nada para ela. Outra lembrança sutil de que ela era visitante em um mundo onde não pertencia. Você está curiosa sobre minha vida. Dante disse sem se virar, sua voz ecoando através da vastidão do apartamento como um sussurro amplificado. Posso sentir seus olhos catalogando cada detalhe, cada preço, cada símbolo de status.
Marina sentiu o rosto queimar de vergonha. Havia sido tão óbvia assim? Ela parou de caminhar, suas mãos se entrelaçando nervosamente à frente do corpo. Desculpe, eu não queria... Não se desculpe. Ele a interrompeu, finalmente se virando para encará-la. A luz suave do apartamento criava sombras dramáticas em seu rosto, acentuando os ângulos afiados de suas maçãs do rosto e a linha predatória de sua mandíbula. Curiosidade é natural, especialmente quando você acabou de entrar em um mundo que existe muito além da sua realidade atual. Havia algo hipnótico na forma como ele falava, cada palavra escolhida com precisão cirúrgica para causar o máximo impacto. Marina se viu caminhando lentamente em sua direção, atraída por uma força que não conseguia nomear. "Por que trouxe-me aqui?" Ela perguntou, parando a alguns metros de distância. Mesmo com essa distância segura, podia sentir o magnetismo que emanava dele como o calor de uma fogueira. Dante inclinou a cabeça, estudando-a com aqueles olhos cinzentos que pareciam enxergar diretamente através de sua alma. Quando ele se moveu, foi com a gracilidade fluida de um predador. Passos silenciosos e calculados que a fizeram engolir em seco nervosamente, para acertar as coisas. Ele disse, simplesmente parando diante dela. A proximidade fez o perfume masculino dele se intensificar, envolvendo-a como uma névoa inebriante. "Para estabelecer regras para o nosso arranjo." "Arranjo?" Marina repetiu confusa. "Que arranjo?" Os lábios de Dante se curvaram em algo que poderia ter sido um sorriso se não fosse tão desprovido de calor. Era a expressão de alguém que sempre estava 3 passos à frente de todos os outros. "Você realmente acha que pode simplesmente usar meu nome publicamente e depois desaparecer?" Ele perguntou, sua voz carregada de uma ironia gelada. "Que pode causar um escândalo na mídia e depois voltar para sua vida simples como se nada tivesse acontecido." A realidade das palavras dele a atingiu como um soco no estômago. Marina se lembrou dos flashes das câmeras, das perguntas gritadas, do beijo que ainda fazia seus lábios formigarem com a memória. Claro que haveria consequências. Claro que não seria tão simples. "O que você quer de mim?" Ela sussurrou, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. Dante deu mais um passo em sua direção, e agora ela podia ver cada detalhe de seu rosto. A cicatriz quase imperceptível acima da sobrancelha esquerda, a forma como suas pupilas se dilatavam quando ele a olhava, o modo como seus lábios se moviam quando ele falava. Era hipnótico e aterrorizante ao mesmo tempo. "Eu quero", ele disse lentamente, sua voz descendo para um sussurro que fez arrepios percorrerem a pele dela, "que você continue sendo exatamente o que alegou ser esta noite." "Minha namorada." Marina piscou, tentando processar as palavras. Mas foi mentira. Você sabe que foi mentira." "Foi." Dante concordou, circundando-a lentamente como um tubarão avaliando sua presa. "Mas agora está nas manchetes dos jornais, nas capas das revistas, nos trending topics das redes sociais. A mentira se tornou realidade pública e no meu mundo, cara minha, percepção é realidade." Marina se virou para acompanhar seus movimentos, sentindo-se como uma gazela sendo estudada por um leão. "Eu não entendo. Por que você iria querer fingir um relacionamento?" Dante parou atrás dela, tão próximo que ela podia sentir o calor de seu corpo irradiando contra suas costas. Quando ele falou, seu hálito quente acariciou a pele sensível de seu pescoço. "Por quê?" ele murmurou, sua voz vibrando através dela como música sombria. "Há certas pressões em minha vida que um relacionamento público poderia aliviar. Certas expectativas familiares e sociais que se tornariam mais fáceis de navegar com uma companheira apropriada ao meu lado." Marina fechou os olhos, tentando controlar a forma como a proximidade dele estava afetando sua respiração. "E o que eu ganho com isso?" "Tudo."
A resposta foi simples, mas carregada de promessas. O tratamento de sua mãe, as melhores clínicas, os melhores médicos, tratamentos experimentais que nem sabiam que existiam. Uma vida sem preocupações financeiras, roupas, joias, experiências que só sonhou em revistas. Era tentador demais para ser real. Marina se virou para encará-lo, procurando sinais de mentira em seus olhos cinzentos, mas tudo o que encontrou foi uma determinação férrea e algo mais sombrio que não conseguia identificar. E o preço? Ela perguntou, porque havia aprendido que nada na vida vinha de graça. Sempre há um preço. Dante sorriu, e dessa vez havia algo genuinamente predatório na expressão. O preço é simples. Você será minha em todos os sentidos públicos. Comparecerá a eventos ao meu lado. Representará perfeitamente o papel de namorada devotada. E quando eu determinar que nosso arranjo chegou ao fim, você desaparecerá silenciosamente da minha vida, sem drama ou complicações. As palavras dele foram como uma ducha de água fria. Havia algo tão clínico, tão desprovido de emoção na forma como ele descrevia o arranjo, que fez o coração de Marina se contrair de uma forma estranha. E quanto tempo duraria isso? Ela perguntou. Isso depende, Dante respondeu, caminhando até o bar embutido e servindo outro uísque. De quão convincente você for no papel. Marina observou-o se mover pela cozinha gourmet adjacente, abrindo a geladeira sub-zero como se estivesse no piloto automático. Para sua surpresa, ele não retirou nada elaborado ou caro. Apenas ingredientes simples que começou a organizar sobre o balcão de mármore com movimentos precisos e econômicos. Você cozinha? Ela perguntou, incapaz de esconder a surpresa em sua voz. Dante olhou para ela por cima do ombro e havia algo quase humano em sua expressão. Na surpreendida? Um pouco, Marina admitiu honestamente. Pensei que homens como você tivessem chefes pessoais para tudo. Homens como eu, ele repetiu, e havia uma ironia amarga em sua voz. E que tipo de homem você acha que eu sou, Marina? A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de camadas de significado que ela não estava certa de querer explorar. Marina observou-o picar legumes com a precisão de um chefe profissional, suas mãos grandes e masculinas surpreendentemente delicadas com a faca. Rico, ela disse finalmente. Poderoso, acostumado a conseguir o que quer. Dante riu, mas o som não tinha humor. Tudo verdade, mas você não respondeu à minha pergunta. Que tipo de homem eu sou aqui? Ele bateu na lateral do peito com a faca. Onde ninguém pode ver. Marina estudou-o enquanto ele cozinhava, notando detalhes que não havia percebido antes. A forma como seus ombros se curvavam ligeiramente, como se carregassem um peso invisível. A linha tensa de sua mandíbula, que sugeria estresse constante. As cicatrizes pequenas e quase imperceptíveis em suas mãos, que falavam de uma história que ele não compartilhava. Solitário, ela disse suavemente, a palavra saindo de sua boca antes que pudesse censurá-la. Dante congelou por um momento, a faca suspensa no ar. Quando ele olhou para ela novamente, havia algo vulnerável em seus olhos. Apenas um lampejo, mas o suficiente para que Marina visse através da máscara que ele usava como armadura. Perceptiva, ele murmurou, voltando ao corte dos vegetais. Uma qualidade perigosa no meu mundo. Por que perigosa? Porque pessoas que veem demais tendem a se tornar complicações, ele respondeu, mas não havia ameaça em sua voz. Apenas uma tristeza cansada que fez o coração de Marina se contrair. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas o som da faca contra a tábua de corte preenchendo o espaço. Marina se aproximou hesitantemente, observando-o trabalhar. Havia algo quase meditativo na forma como ele se movia,
como se cozinhar fosse uma das poucas coisas que lhe trouxessem paz genuína. Posso ajudar? Ela ofereceu. Dante a estudou por um momento, como se estivesse avaliando se podia confiar nela com algo tão mundano quanto preparar comida. Finalmente, ele assentiu e indicou uma segunda faca. Os tomates, ele disse simplesmente. Eles trabalharam lado a lado em silêncio companheiro, e Marina ficou surpresa com o quão natural parecia. Não havia a tensão sexual que permeava todas as outras interações deles, apenas duas pessoas, compartilhando uma tarefa simples. Era quase normal. Minha mãe me ensinou, Dante disse de repente, como se estivesse respondendo a uma pergunta não feita. A cozinhar. A encontrar paz nas coisas simples, ele esclareceu, seus olhos focados na tarefa em mãos. Ela dizia que não importava o quão complicado o mundo ficasse, sempre haveria consolo em criar algo com as próprias mãos. Havia uma ternura em sua voz, que Marina nunca havia ouvido antes. Era como vislumbrar o homem por trás da máscara, a pessoa que existia antes do poder e da riqueza o transformarem em algo mais duro. Ela ainda está viva? Marina perguntou suavemente. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de dor não processada. Quando Dante finalmente respondeu, sua voz estava controlada demais, desprovida de emoção de uma forma que era mais reveladora que qualquer lágrima. Não, ele disse simplesmente. Câncer, assim como sua mãe. Marina sentiu seu coração se partir um pouco. De repente, a oferta dele de pagar pelo tratamento de sua mãe ganhou uma dimensão completamente nova. Não era apenas generosidade calculada ou manipulação, era pessoal. Sinto muito, ela sussurrou. Dante encolheu os ombros, mas Marina podia ver a tensão em sua postura. Foi há muito tempo. A dor não tem cronologia, Marina disse gentilmente. Ela apenas muda de forma. Dante parou o que estava fazendo e a olhou realmente pela primeira vez desde que chegaram ao apartamento. Havia algo novo em seus olhos, uma surpresa genuína, como se ele não esperasse ser compreendido tão facilmente. Sim, ele disse finalmente. Exatamente isso. O momento se estendeu entre eles, carregado de uma intimidade inesperada que era mais intensa que qualquer tensão sexual. Era o reconhecimento de duas almas que haviam conhecido a mesma dor, que entendiam o peso de amar alguém que estava escorregando pelas suas mãos como areia. É por isso que você quer me ajudar? Marina perguntou. Por causa da sua mãe? Dante considerou a pergunta por um longo momento, como se estivesse avaliando sua própria motivação pela primeira vez. Talvez, ele admitiu finalmente. Ou talvez eu apenas queira ver se ainda sou capaz de fazer algo bom no mundo. A vulnerabilidade naquelas palavras fez algo se mover no peito de Marina. Pela primeira vez, desde que o conhecera, ela viu Dante não como um predador ou um homem poderoso, mas simplesmente como um ser humano carregando suas próprias cicatrizes. O Grand Ballroom do Hotel Imperium era um palácio de cristal e ouro que respirava séculos de elegância aristocrática. Lustres de cristal bacará pendiam do teto abobadado como constelações congeladas, derramando luz dourada sobre os convidados que circulavam pelo piso de mármore Carrara, em uma dança social cuidadosamente coreografada. O ar estava saturado de perfumes franceses caríssimos, champanhe Dom Pérignon, e o aroma sutil de rosas brancas importadas que decoravam cada mesa como pequenos altares ao luxo. Marina sentia-se como uma impostora, glorificada em seu vestido de alta costura, uma criação de seda líquida em tom azul meia-noite que Dante havia mandado entregar em seu apartamento naquela manhã. O tecido fluía sobre suas curvas como água corrente, e as joias, emprestadas ao redor de seu pescoço e pulsos,
pesavam como correntes douradas, lembrando-a constantemente de que era apenas uma atriz temporária naquele teatro de riqueza. O colar de diamantes contra sua clavícula pulsava com a luz dos lustres, cada pedra valendo mais que anos de seu salário. As pulseiras de safira em seus pulsos tintinavam suavemente quando ela se movia, criando uma trilha sonora delicada para sua performance de namorada devota. Dante estava ao seu lado, como uma sentinela elegante, seu smoking sob medida, transformando-o em uma obra de arte masculina. O tecido preto absorvia a luz como seda líquida, cada linha cortada para acentuar a largura de seus ombros e a força contida de seu corpo. Sua gravata borboleta estava amarrada com precisão militar, e os botões de punho de platina capturavam e refletiam as luzes como pequenos faróis de status. Sua mão descansava possessivamente na curva inferior das costas de Marina, o calor da palma dele penetrando através da seda fina como uma marca de posse. Cada vez que alguém se aproximava para cumprimentá-los, seus dedos se contraíam ligeiramente contra sua pele. Um lembrete sutil, mas constante, de seu papel naquela charada. Dante, querido. Uma mulher se aproximou como um torpedo social, seus diamantes faiscando como armas de guerra. Lady Pemberton era a reencarnação da aristocracia envelhecida, com cabelos grisalhos perfeitamente arrumados e um sorriso que poderia cortar cristal. E esta deve ser a famosa Marina, de quem todos estão falando. Marina forçou um sorriso que esperava parecer natural, mas por dentro sentia como se estivesse se afogando em águas sociais treacherous. O perfume de Lady Pemberton, uma mistura sufocante de gardênia e autoridade, fazia seus olhos lacrimejarem. Lady Pemberton. Dante inclinou a cabeça com a deferência exata exigida pelo protocolo social. Permita-me apresentar Marina. Marina, Lady Pemberton é uma das patronas mais influentes das artes na cidade. Oh, você é ainda mais linda pessoalmente, Lady Pemberton disse, mas havia algo afiado em seus olhos que contrastava com o tom doce de sua voz. Deve me contar como conquistou o coração do nosso Dante. Tantas mulheres tentaram ao longo dos anos. Marina sentiu Dante se tensionar quase imperceptivelmente ao seu lado. Seus dedos pressionaram mais firmemente contra suas costas. Uma advertência silenciosa para escolher suas palavras cuidadosamente. Na verdade, Marina respondeu, surpreendendo-se com o quão estável sua voz soou. Foi ele quem me conquistou. Sou eu a sortuda nesta história. Lady Pemberton riu, um som agudo que cortou o ar como cristal quebrando. Que doce e humilde também, uma qualidade rara hoje em dia, especialmente entre as jovens. Havia veneno escondido no elogio, mas antes que Marina pudesse formular uma resposta, outro grupo se aproximou. Logo eles estavam cercados por um círculo de rostos curiosos, todos sorrindo com os lábios, mas avaliando com os olhos, como predadores sociais disfarçados de cordeiros elegantes. As perguntas vinham como projéteis disfarçados de conversas casuais. Como vocês se conheceram? Há quanto tempo estão juntos? Quando podemos esperar um anúncio oficial? Cada pergunta era uma armadilha cuidadosamente disfarçada, projetada para expor qualquer falha em sua performance. Marina navegava pelas respostas com cuidado crescente, inventando detalhes sobre um relacionamento que não existia com a criatividade desesperada de alguém improvisando sob pressão. Dante a observava como um maestro observando uma orquestra, pronto para intervir se ela perdesse o compasso. Foi quando Marcus Ashford se aproximou do grupo que Marina sentiu o clima mudar completamente. Ashford era o tipo de homem que ocupava espaço como se fosse seu direito divino, alto, loiro, com o tipo de arrogância que só vinha de gerações de privilégio herdado. Seus olhos azuis eram gelados como o gelo ártico, e quando ele sorriu para Marina,
Havia algo predatório na expressão que fez todos os seus instintos de sobrevivência despertarem. Dante, Ashford disse, estendendo a mão com uma familiaridade forçada. Vejo que finalmente decidiu se estabelecer, e com uma escolha tão interessante. A forma como ele pronunciou interessante foi como um insulto embrulhado em seda. Marina sentiu Dante se transformar ao seu lado. Não visivelmente, mas ela podia sentir a mudança na energia dele, como um predador reconhecendo uma ameaça. Marcos, Dante respondeu, sua voz neutra, mas com uma frieza subjacente que poderia congelar sangue. Ainda fazendo charme com outras pessoas enamoradas, vejo. Ashford riu, mas o som estava carregado de malícia. Oh, relaxe, velho amigo. Apenas admirando seu gosto eclético. Tell-me, Marina. Ele se virou para ela com um sorriso que não chegava aos olhos. O que uma garota como você vê em um homem como Dante? Além do óbvio, claro. A pergunta pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Marina podia sentir todos os olhos do grupo sobre ela, esperando sua resposta. Havia algo na forma como Ashford a olhava que a fazia se sentir como um inseto sendo estudado sob um microscópio. Um homem como Dante? Marina repetiu, fingindo confusão. Não tenho certeza do que quer dizer. Oh, vamos! Ashford pressionou, dando um passo mais próximo. O cheiro de seu cologne caro, uma mistura agressiva de bergamota e arrogância, invadiu seu espaço pessoal. Todos sabemos sobre a reputação dele, os negócios questionáveis, as associações duvidosas. Certamente uma garota inocente como você deve ter reservas. O silêncio que se seguiu foi denso como melado. Marina podia sentir a tensão irradiando de Dante como o calor de um forno, e por um momento ela temeu que ele pudesse fazer algo violento ali mesmo, na frente de toda a elite social da cidade. Reservas? Marina disse finalmente, sua voz carregada de uma frieza que ela não sabia que possuía. A única reserva que tenho, Sr. Ashford, é sobre homens que fofocam como senhoras de chá e insultam pessoas que mal conhecem. Quanto à reputação de Dante, ela se virou para olhar para ele com uma adoração que quase acreditou ser real. Eu conheço o homem por trás da reputação, e ele é extraordinário. Ashford piscou, claramente não esperando a resposta afiada. Alguns murmúrios de aprovação ecoaram através do grupo, e Marina podia sentir Lady Pemberton reavaliando-a com novos olhos. Bem respondido, Ashford disse finalmente, mas havia uma frieza em seus olhos que sugeriu que a conversa estava longe de terminar. Dante sempre teve sorte com mulheres leais. Havia algo sinistro na forma como ele enfatizou leais, como se conhecesse segredos que os outros não conheciam. Marina viu Dante se mover quase imperceptivelmente, posicionando-se ligeiramente entre ela e Ashford. Marcos, Dante disse, sua voz baixa, mas carregada de autoridade absoluta. Acredito que sua esposa está procurando por você na mesa principal. Era uma dispensa educada, mas firme. Ashford hesitou por um momento, como se estivesse considerando escalating a situação, mas então sua expressão se suavizou em um sorriso que não enganava ninguém. Claro, ele disse. Foi um prazer conhecê-la, Marina. Tenho certeza de que nos veremos novamente em breve. Havia uma promessa ameaçadora em suas palavras que fez um arrepio gelado percorrer a espinha de Marina. Quando ele se afastou, ela finalmente conseguiu respirar novamente. Quem era aquele? Ela sussurrou para Dante. Alguém que você deve evitar a todo custo. Dante respondeu, sua voz tensa. Marcus Ashford é complicado. Antes que Marina pudesse perguntar o que ele queria dizer, o som de música clássica preencheu o salão, sinalizando que a parte de dança da noite havia começado. Casais começaram a se formar no centro do piso de mármore,
e Marina sentiu um momento de pânico absoluto. Eu não sei dançar. Ela sussurrou desesperadamente para Dante. Não esse tipo de dança. Dante a estudou por um momento, então estendeu a mão com uma elegância natural que fez seu coração disparar. Confie em mim, ele disse simplesmente. Marina hesitou apenas por um segundo antes de colocar sua mão na dele. O toque foi como um choque elétrico, enviando ondas de calor pelo seu braço até se espalharem por todo o seu corpo como fogo líquido. Dante a conduziu para o centro do salão com passos seguros, sua mão grande envolvendo a pequena dela com uma proteção possessiva. Quando eles chegaram ao centro, ele se virou para encará-la, e Marina se viu perdida novamente naqueles olhos cinzentos tempestuosos. Apenas me siga, ele murmurou, puxando-a para seus braços. A primeira nota da valsa ecoou através do salão como magia pura. Dante começou a se mover, e de alguma forma Marina encontrou-se seguindo seus passos sem pensar. Sua mão direita descansava em seu ombro, enquanto a esquerda estava envolvida firmemente na dele. Sua outra mão pressionava contra a curva de sua cintura, guiando-a através dos movimentos com uma maestria que sugeria anos de treinamento formal. Como você está fazendo isso? Marina sussurrou, maravilhada com o quão natural parecia. Estou conduzindo, Dante respondeu, sua voz baixa e íntima contra seu ouvido. Você apenas precisa confiar e me seguir. Havia camadas de significado naquelas palavras que iam muito além da dança. Marina se viu relaxando em seus braços, permitindo que ele a guiasse através dos passos intrincados da valsa, como se fossem uma coisa só. Ao redor deles, outros casais dançavam, mas Marina mal os registrava. Sua consciência havia se reduzido ao calor da mão de Dante contra sua cintura, ao perfume masculino que emanava dele como uma droga, ao modo como seus olhos nunca deixavam os dela. Você está se saindo perfeitamente, ele murmurou, e havia algo quase orgulhoso em sua voz. Você é um bom professor, Marina respondeu, perdendo-se no ritmo hipnótico da música e no movimento fluido de seus corpos. Quando a música chegou ao clímax, Dante a fez girar, e por um momento Marina se sentiu como se estivesse voando. Quando ele a puxou de volta para seus braços, eles estavam mais próximos do que antes, seus corpos pressionados um contra o outro de uma forma que fez seu coração disparar. Foi então que ela viu Ashford observando-os da lateral do salão, seu rosto contraído em uma expressão de raiva mal contida. Havia algo na forma como ele os olhava que fez um medo primitivo se espalhar por seu peito. Dante, ela sussurrou urgentemente. Ashford está nos observando. Dante não se virou para olhar, mas ela pôde sentir sua postura se tensionar ligeiramente. Ignore-o. Ele murmurou contra seu ouvido, sua respiração quente fazendo arrepios percorrerem sua pele. Ele está tentando intimidar você. Está funcionando, Marina admitiu. Dante se afastou o suficiente para olhar em seus olhos e havia algo feroz em sua expressão. Uma proteção primitiva que fez algo se mover em seu peito. Olhe para mim, ele comandou suavemente. Apenas para mim. Ninguém mais importa. Marina se viu obedecendo automaticamente, perdendo-se novamente naquele olhar hipnótico. Quando a música terminou, eles permaneceram parados por um momento, presos em uma bolha de intimidade que parecia impenetrável. Foi só quando os aplausos educados dos outros convidados os trouxeram de volta à realidade que Marina percebeu o quão longe haviam se perdido um no outro. As bochechas dela queimavam de vergonha enquanto se afastava de seus braços, mas Dante manteve uma mão possessiva em sua cintura. Vamos tomar um ar fresco, ele sugeriu, mas Marina podia ouvir a tensão subjacente em sua voz.
Eles caminharam juntos em direção às portas francesas que davam para o terraço, mas antes que pudessem alcançá-las, Ashford apareceu em seu caminho como uma aparição indesejada. Partindo tão cedo? Ele perguntou, mas sua voz estava carregada de malícia. E eu que estava esperando uma chance de dançar com a adorável Marina. Isso não vai acontecer, Dante disse, sua voz baixa, mas carregada de uma ameaça inequívoca. Ashford riu, mas o som estava desprovido de humor. Oh, Dante, sempre tão possessivo. Marina! Ele se virou para ela com um sorriso que a fez tremer. Certamente você pode tomar suas próprias decisões sobre com quem dançar? A pergunta era uma armadilha, e Marina podia sentir isso. Recusar seria insultar Ashford publicamente, mas aceitar significaria deixar a proteção de Dante. Na verdade, ela disse, forçando um sorriso que esperava parecer natural, estou me sentindo um pouco cansada. Talvez em outra ocasião. Ashford estudou-a por um longo momento, e havia algo calculista em seus olhos que a fez querer se esconder atrás de Dante. Claro, ele disse finalmente, outra ocasião. Estou ansioso por isso. Havia uma promessa sinistra em suas palavras que fez todos os cabelos do corpo de Marina se eriçarem. Quando ele finalmente se afastou, ela sentiu como se tivesse escapado de algo muito mais perigoso que uma simples dança. O terraço privativo do apartamento de Dante era um oásis suspenso no céu, decorado com jardins verticais que exalavam o perfume doce de jasmim e lavanda. As luzes da cidade se estendiam abaixo deles como um tapete de estrelas caídas, pulsando com vida e energia que contrastava dramaticamente com a quietude íntima do espaço. Uma brisa suave carregava o aroma da chuva que se aproximava, misturando-se com o cheiro terroso das plantas e algo indefinivelmente masculino que sempre acompanhava Dante. Marina estava apoiada no parapeito de vidro temperado, ainda vestindo o deslumbrante vestido azul meia-noite, mas agora os sapatos de salto alto descansavam abandonados ao lado de uma poltrona de vime. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava uma taça de vinho tinto que Dante havia servido, o líquido cor de sangue refletindo as luzes douradas das velas que ele havia acendido ao redor do terraço. O silêncio entre eles era denso, carregado de tensões não resolvidas e perguntas que nenhum dos dois ousava fazer. A noite no evento social havia deixado marcas invisíveis em ambos. A performance exaustiva de ser um casal apaixonado, os olhares especulativos dos outros convidados e, especialmente, o encontro perturbador with Marcus Ashford, que ainda fazia arrepios percorrerem a espinha de Marina. Dante estava sentado na poltrona adjacente, as mangas de sua camisa social branca dobradas até os cotovelos, revelando antebraços musculosos marcados por cicatrizes pequenas que contavam histórias que ele nunca compartilhara. Havia despido a gravata borboleta e desabotoado os primeiros botões da camisa, criando uma imagem de masculinidade relaxada que era infinitamente mais perigosa que sua elegância formal anterior. Seus olhos cinzentos estavam fixos nas luzes distantes da cidade, mas Marina podia sentir a intensidade de sua atenção focada nela como calor radiante. Cada movimento que ela fazia, cada suspiro que escapava de seus lábios era catalogado e analisado por aquela mente sempre calculista. Você se saiu bem esta noite, Dante disse finalmente, sua voz cortando através da quietude como seda sobre aço. Melhor do que eu esperava para uma primeira performance pública. Marina virou-se para encará-lo, observando como a luz suave das velas dançava sobre os ângulos afiados de seu rosto. Havia algo diferente em sua expressão, uma suavidade que ela raramente via, como se a fachada implacável tivesse sido temporariamente baixada. Performance. Ela repetiu a palavra com uma amargura que a surpreendeu. É isso que foi, não é?
Apenas uma atuação elaborada para convencer pessoas que nem nos conhecem de verdade. Dante inclinou a cabeça, estudando-a com aquela intensidade característica que a fazia se sentir como se estivesse sendo dissecada e admirada simultaneamente. Todas as interações sociais são performances até certo ponto, ele respondeu, mas havia algo pensativo em sua voz. A questão é quão próxima a performance está da realidade. E quão próxima estamos? Marina perguntou, surpresa pela própria ousadia. O vinho estava deixando-a mais corajosa, mais disposta a fazer perguntas perigosas. Dante se levantou da poltrona com movimentos fluidos e caminhou até o parapeito, parando ao lado dela, mas mantendo uma distância cuidadosa, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor de seu corpo, mas longe o suficiente para manter a ilusão de controle. Essa é uma pergunta perigosa, cara Mia, ele murmurou, sua voz descendo para aquele registro baixo que sempre fazia vibrações estranhas percorrerem o corpo dela. Por quê? Marina se virou para encará-lo completamente, o movimento fazendo a seda de seu vestido sussurrar contra sua pele. Porque a resposta pode complicar nosso arranjo. Os lábios de Dante se curvaram em algo que era quase um sorriso, mas havia uma escuridão ali que a fez tremer. Porque a resposta pode complicar muito mais que isso, ele disse, finalmente se virando para olhá-la diretamente. Quando seus olhos se encontraram, Marina sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Havia algo diferente naquele olhar. Uma intensidade crua, que ia muito além da atração física ou da necessidade de manter uma fachada. Era como se ele estivesse vendo-a realmente pela primeira vez, não como uma solução conveniente para seus problemas, mas como uma mulher que havia se tornado perigosamente importante. Dante, Marina sussurrou, seu nome saindo de seus lábios como uma oração ou uma maldição. Ele se moveu então, fechando a distância entre eles com passos lentos e predatórios. Suas mãos se ergueram para moldar o rosto dela, os dedos longos e quentes, traçando as linhas delicadas de suas maçãs do rosto, como se ele estivesse memorizando cada detalhe. Você não deveria me olhar assim, ele murmurou, sua voz rouca com uma emoção que ele estava lutando para controlar. Como? Marina perguntou, perdendo-se na proximidade dele, no perfume masculino que sempre a fazia sentir ligeiramente tonta. Como se eu fosse alguém digno de confiança. Dante respondeu, mas seus polegares continuaram traçando círculos suaves em suas bochechas. Como se eu fosse capaz de ser o homem que você merece. Marina sentiu seu coração se partir um pouco com a vulnerabilidade crua naquelas palavras. Por baixo de toda a confiança e autoridade, havia um homem que se considerava fundamentalmente quebrado, indigno de amor verdadeiro. E se eu disser que você está errado? Ela sussurrou, suas mãos se erguendo para cobrir as dele. E se eu disser que já confio em você mais do que deveria? Dante fechou os olhos por um momento, como se as palavras dela fossem fisicamente dolorosas. Quando os abriu novamente, havia uma intensidade queimando ali que a fez tremer dos pés à cabeça. Então você é mais corajosa e mais tola do que pensei, ele disse, mas não havia crueldade em sua voz. Apenas uma admiração relutante, misturada com algo que poderia ter sido medo. Por que tola? Marina pressionou, dando um passo mais próximo até que seus corpos estavam quase se tocando. Porque, Dante murmurou, sua respiração quente acariciando seus lábios. Você está se apaixonando por uma ilusão. Pelo homem que eu finjo ser quando estou com você, não pelo que eu realmente sou. Marina estudou seu rosto, vendo as camadas de dor e autodeprecação que ele tentava esconder por trás da máscara de controle. Havia cicatrizes ali, não físicas, mas emocionais, que falavam de traições e perdas que haviam moldado sua visão de mundo. E se eu disser que vejo ambos? Ela perguntou suavemente. O homem que você pensa que é,
E o homem que você realmente é? E se eu disser que me importo com os dois? O silêncio que se seguiu foi carregado de tanto peso emocional que Marina podia quase tocá-lo. Dante a estudou com uma intensidade que a fazia sentir nua, exposta, como se ele pudesse ler cada pensamento secreto em sua alma. Marina, ele disse finalmente, seu nome saindo de seus lábios como uma advertência e uma súplica. Você não compreende em que está se metendo. Então me explique, ela desafiou, surpreendendo-se com a firmeza de sua própria voz. Me conte sobre o homem por trás da reputação. Me deixe decidir se posso lidar com a verdade. Dante a observou por um longo momento, como se estivesse avaliando se ela era forte o suficiente para suportar suas confissões. Quando ele falou, sua voz estava carregada de uma honestidade brutal que a fez engolir em seco. Eu destruí empresas inteiras porque era conveniente. Ele começou, cada palavra pronunciada com precisão cirúrgica. Pessoas perderam empregos, casas, futuros por causa de decisões que tomei sem pestanejar. Eu tenho sangue em minhas mãos, Marina. Não literalmente, talvez, mas de formas que são igualmente permanentes. Marina sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha, mas não se afastou. Continue. Eu usei pessoas, Dante continuou, seus olhos nunca deixando-os dela. Mulheres que pensaram que significavam algo para mim, apenas para descobrirem que eram peças em jogos que nem entendiam. Eu menti, manipulei, chantageei quando necessário. Cada confissão era como uma punhalada, mas Marina forçou-se a permanecer firme. Havia algo na forma como ele falava, uma autoflagelação que sugeria que essas ações pesavam em sua consciência mais do que ele admitia. E você se odeia por isso, ela disse, não como uma pergunta, mas como uma observação. Dante parou, surpreso pela perspicácia dela. Eu me aceito, ele corrigiu, mas havia uma falsidade naquelas palavras que nem ele acreditava. Não, Marina balançou a cabeça. Você se odeia. É por isso que vive neste apartamento isolado como um monge moderno. É por isso que afasta qualquer pessoa que tenta se aproximar de verdade. Você se pune pelo que se tornou. A precisão de sua análise claramente o atingiu como um soco físico. Dante recuou ligeiramente, mas Marina o seguiu, recusando-se a deixá-lo escapar. Pare, ele disse, sua voz carregada de uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Por quê? Marina pressionou. Porque é muito próximo da verdade? Porque você não quer admitir que por baixo de toda essa frieza calculada existe alguém que ainda se importa o suficiente para sentir culpa? Por quê? Dante explodiu, sua máscara finalmente rachando completamente. Porque você me faz querer ser melhor, e eu não sei se é possível. As palavras ecoaram através do terraço como um grito de guerra, carregadas de tanto peso emocional que fizeram Marina tropeçar ligeiramente. Quando o silêncio retornou, era diferente, mais pesado, mais íntimo, como se uma barreira fundamental tivesse sido quebrada. Dante estava respirando pesadamente, seus olhos selvagens com emoções que havia suprimido por anos. Suas mãos estavam fechadas em punhos ao lado do corpo, como se ele estivesse fisicamente se segurando para não alcançá-la. Você quer saber a verdade? Ele continuou, sua voz rouca com intensidade crua. A verdade é que desde que você entrou na minha vida, eu não consigo parar de pensar em como seria diferentes. Como seria acordar todos os dias tentando ser digno de seu sorriso, em vez de apenas sobreviver a mais um dia. Marina sentiu lágrimas ardendo em seus olhos. Havia tanta dor naquelas palavras, tanto anseio por redenção, que ela podia sentir seu coração se partindo e se curando simultaneamente. Isso me aterroriza, Dante admitiu, finalmente se permitindo tocá-la novamente, suas mãos moldando-se ao rosto dela com uma delicadeza que contrastava com a intensidade de suas palavras. Porque eu não sei como ser o que você precisa, não sei como amar alguém sem destruí-las no processo.
Dante. Marina sussurrou, suas próprias mãos se erguendo para cobrir as dele. Você não tem que ser perfeito. Você só tem que tentar. E se tentar não for suficiente? Ele perguntou, vulnerabilidade crua brilhando em seus olhos cinzentos. Então tentamos juntos, ela respondeu simplesmente. O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer coisa que haviam compartilhado antes. Era carregado de possibilidades, de esperanças frágeis e medos compartilhados. Era o momento em que duas pessoas decidem parar de se esconder uma da outra e enfrentar juntas o que quer que venha. Marina, Dante murmurou finalmente, sua voz carregada de uma reverência que fez o coração dela saltar. Eu não sei o que você fez comigo, mas não quero que vá embora. Era a confissão mais honesta que ele já havia feito, desprovida de manipulação ou jogos de poder. Era apenas um homem, admitindo que havia encontrado algo que não sabia que estava procurando e estava aterrorizado de perdê-lo. Então não me mande embora, Marina respondeu, fechando a distância entre eles até que seus corpos estavam se tocando. A mentira já virou verdade, Dante, pelo menos para mim. Quando ele a beijou desta vez, foi diferente de todas as vezes anteriores. Não havia câmeras para impressionar ou pessoas para convencer. Era apenas dois corações batendo como um, duas almas encontrando consolo na escuridão compartilhada. Duas pessoas decidindo que talvez, apenas talvez, fossem corajosas o suficiente para tentar construir algo real a partir das cinzas de suas mentiras. 6 meses depois, Marina se encontrava novamente diante do Grand Ballroom do Hotel Imperium, mas desta vez tudo era diferente. O mesmo mármore Carrara refletia luzes douradas familiares. Os mesmos lustres de cristal Baccarat pendiam como constelações congeladas. Mas a mulher que atravessava aquele piso polido era irreconhecível comparada àquela que havia sido humilhada ali tanto tempo atrás. Seu vestido era uma obra-prima de alta costura em seda champanhe, que fluía como água dourada sobre suas curvas, cada linha cortada para acentuar a confiança que agora irradiava de cada poro. Os diamantes ao redor de seu pescoço, não mais emprestados, mas presentes de um homem que havia aprendido a expressar amor através de gestos grandiosos, capturavam e refletiam a luz como pequenos sóis, criando um halo de elegância ao redor dela. Marina não caminhava mais com passos hesitantes ou olhos baixos. Sua postura era ereta, seus movimentos fluidos, seu sorriso genuíno. Meses de estar ao lado de Dante haviam ensinado-lhe não apenas como navegar pelo mundo da alta sociedade, mas como pertencer a ele por direito próprio. Dante estava ao seu lado, impecável em seu smoking sob medida, mas havia algo diferente nele também. A frieza calculada que antes definia cada expressão havia sido substituída por algo mais quente, mais humano. Quando ele olhava para Marina, o que fazia constantemente, havia uma ternura em seus olhos cinzentos que fazia as mulheres suspirarem e os homens o invejarem. Eles haviam se tornado a personificação do casal perfeito nos últimos meses. Aparições em eventos beneficentes, onde Marina se destacava por sua graça natural e inteligência afiada. Jantares íntimos, onde Dante descobria aspectos de si mesmo que pensava estarem mortos há muito tempo. Manhãs preguiçosas no apartamento dele, onde eles simplesmente existiam juntos, sem máscaras ou performances. A transformação não havia sido apenas superficial. O tratamento da mãe de Marina estava indo melhor do que qualquer médico havia ousado esperar, graças aos melhores oncologistas que o dinheiro de Dante conseguira encontrar. Esperança estava reagindo bem à terapia experimental e pela primeira vez em anos Marina dormia sem pesadelos sobre perda e desespero. Mas a mudança mais profunda havia sido em Dante mesmo.
O homem que uma vez se considerava incapaz de amar estava descobrindo que o amor não era uma fraqueza a ser explorada, mas uma força que o tornava mais forte, mais focado, mais determinado a ser digno da mulher que caminhava ao seu lado. Nervosa, Dante murmurou contra seu ouvido enquanto eles se aproximavam do mesmo grupo de pessoas que havia testemunhado sua humilhação original. Marina sorriu, e havia uma confiança genuína na expressão que fez o coração dele saltar. Deveria estar? Nunca, ele respondeu, beijando levemente sua têmpora. Você é magnífica. E ela era. Nos últimos meses, Marina havia florescido como uma flor que finalmente recebera o solo certo para crescer. Não era apenas o dinheiro ou os vestidos caros, embora certamente ajudassem. Era a confiança que vinha de ser amada incondicionalmente, de ser vista e valorizada por quem realmente era. Verônica e Cristina estavam no centro do grupo como sempre, mas quando viram Marina se aproximando, suas expressões mudaram dramaticamente. Não havia mais desprezo ou superioridade, apenas uma cautela nervosa, misturada com inveja mal disfarçada. Marina! Verônica forçou um sorriso que não enganava ninguém. Você está absolutamente deslumbrante esta noite. Obrigada. Marina respondeu graciosamente, sua voz carregada de uma elegância natural que havia desenvolvido. Vocês também estão lindas. Era educada, mas distante, exatamente o tom correto para mulheres que uma vez a haviam tratado como lixo. Marina havia aprendido que, às vezes, a melhor vingança era simplesmente viver bem. E Dante... Cristina se virou para ele com um sorriso que tentava ser sedutor, mas apenas parecia desesperado. Vocês dois são o casal do momento. Todas as revistas estão especulando sobre quando veremos um anel. O comentário pairou no ar como uma pergunta não feita, e Marina sentiu Dante se tensionar ligeiramente ao seu lado. Eles haviam falado sobre o futuro em termos vagos, mas nunca haviam abordado diretamente a questão do casamento. Afinal, o relacionamento deles havia começado como uma farsa, mesmo que tivesse evoluído para algo profundamente real. Algumas coisas, Dante disse suavemente, sua mão apertando a de Marina, valem a pena esperar pelo momento perfeito. Havia algo na forma como ele disse isso que fez o coração de Marina acelerar. Mas antes que ela pudesse analisar suas palavras, Marcus Ashford apareceu como uma sombra indesejada. O famoso casal, ele disse, mas havia menos veneno em sua voz do que da última vez. Os últimos meses haviam ensinado a todos na elite social que subestimar Marina ou insultar Dante publicamente vinha com consequências. Marina, você está radiante. O amor obviamente lhe serve bem. Obrigada, Marcos. Marina respondeu educadamente, mas manteve-se próxima a Dante. Algo sobre Ashford ainda a deixava desconfortável, mesmo que ele tivesse se tornado mais civilizado. Na verdade, Ashford continuou, seus olhos brilhando com algo que poderia ter sido malícia ou diversão. Espero que aproveitem a noite. Ouvi dizer que será memorável. Havia algo estranho na forma como ele enfatizou a última palavra, mas antes que qualquer um pudesse perguntar o que ele queria dizer, a música parou abruptamente. Um murmúrio de confusão percorreu o salão enquanto todos se viravam para ver o que estava acontecendo. Dante havia soltado a mão de Marina e estava caminhando em direção ao pequeno palco onde a orquestra tocava. Cada passo dele era medido, confiante, como um homem que havia tomado uma decisão irrevogável. Quando ele chegou ao microfone, o salão inteiro silenciou em antecipação. Boa noite. Sua voz ecoou através do sistema de som, carregada daquela autoridade natural que fazia pessoas prestarem atenção automaticamente. Peço desculpas pela interrupção, mas há algo que preciso fazer esta noite.
Marina sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Seu coração batia tão forte que tinha certeza de que todos ao redor podiam ouvi-lo. Ao lado dela, Verônica e Cristina sussurravam excitadamente, mas suas vozes pareciam vir de muito longe. Há 6 meses, Dante continuou, seus olhos encontrando os de Marina através da multidão. Uma mulher extraordinária entrou na minha vida da forma mais inesperada. Ela me ensinou que o amor não é uma fraqueza a ser explorada, mas uma força que pode transformar até mesmo os corações mais endurecidos. Lágrimas começaram a queimar nos olhos de Marina. Ela podia sentir centenas de pares de olhos sobre ela, mas tudo o que conseguia ver era Dante no palco, vulnerável e forte ao mesmo tempo. Marina, ele disse, sua voz ficando mais suave, mais íntima, como se eles fossem as únicas 2 pessoas no universo. Você me salvou de mim mesmo. Me ensinou que ser amado não é algo que tenho que conquistar ou comprar, mas algo que simplesmente é. Dante desceu do palco e começou a caminhar em direção a ela. E Marina percebeu que cada pessoa no salão estava se afastando, criando um corredor para sua passagem. Suas pernas tremeram quando ela viu algo brilhando em sua mão. Você transformou uma mentira desesperada na verdade mais bonita da minha vida, ele continuou, parando diante dela. E eu não quero passar um único dia fingindo que isso é temporário. Marina mal conseguia respirar. O salão inteiro havia silenciado completamente, como se até mesmo as próprias paredes estivessem segurando a respiração. Dante se ajoelhou diante dela, e o som coletivo de suspiros e murmúrios de surpresa ecoou através do salão como uma onda. Na palma de sua mão estava o anel mais bonito que Marina já havia visto. Um diamante solitário tão perfeitamente cortado que parecia capturar e amplificar toda a luz do salão. Marina, ele disse, sua voz rouca com emoção, você quer se casar comigo? Não por conveniência, não por um acordo, mas porque 2 corações encontraram seu lar um no outro? Por um momento Marina não conseguiu falar. 6 meses atrás, ela havia apontado para um estranho em desespero, tentando escapar da humilhação. Agora, esse mesmo homem estava ajoelhado diante dela, oferecendo não apenas seu nome, mas seu coração, sua alma, seu futuro. Mas sim, ela sussurrou, lágrimas correndo livremente por suas bochechas. Sim, sim, 1000 vezes sim. O salão explodiu em aplausos ensurdecedores quando Dante deslizou o anel em seu dedo. Era perfeito. Não muito apertado, não muito solto, como se tivesse sido feito especificamente para ela. Quando ele se levantou e a puxou para seus braços, Marina se sentiu como se estivesse voando. O beijo que eles compartilharam foi diferente de qualquer outro. Era carregado de promessas, de futuros compartilhados, de amor que havia crescido a partir das cinzas da mentira e se tornado algo mais forte que qualquer verdade. Quando eles finalmente se separaram, Marina olhou ao redor do salão e viu as mesmas pessoas que uma vez a haviam desprezado agora aplaudindo sua felicidade. Verônica e Cristina estavam no fundo da multidão, suas expressões uma mistura de choque e inveja impotente. Mas Marina não sentia triunfo ou vingança. Sentia apenas gratidão. Por um momento de desespero que havia levado ao amor de sua vida. Por um homem que havia escolhido a vulnerabilidade sobre o poder. Por uma segunda chance que ela nunca havia ousado sonhar. Como você sabia? Ela sussurrou contra seus lábios, enquanto os convidados continuavam aplaudindo ao redor deles. Sabia o quê? Dante perguntou, seus olhos brilhando com amor e diversão. Que eu diria sim. Dante sorriu, e era o sorriso mais genuíno que ela já havia visto dele, livre de cálculo, livre de máscaras, apenas pura felicidade masculina. Porque, ele disse beijando-a levemente, você me ensinou que às vezes as melhores coisas da vida começam com os maiores riscos. E você, minha querida Marina, sempre valeu qualquer risco.
3 meses depois, eles se casaram em uma cerimônia íntima no terraço do apartamento de Dante, cercados apenas pela família próxima e amigos verdadeiros. Esperança estava lá, radiante e saudável, caminhando com Marina até o altar improvisado entre os jardins suspensos. E quando Marina disse "aceito" pela segunda vez em sua vida, desta vez com total certeza e amor transbordante, ela soube que às vezes as mentiras mais desesperadas levam às verdades mais bonitas. O homem que ela havia apontado aleatoriamente naquela noite fatídica não era apenas um estranho poderoso. Era seu destino, disfarçado de acaso, esperando pacientemente para transformar sua vida em algo mais mágico do que qualquer conto de fadas poderia imaginar.